Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Que saudade, viu? Que saudade de abraçar os irmãos, de vê-los pessoalmente, né? Mas logo, logo, eu tenho certeza que nós vamos nos ver. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical, né? Com uma oração de agradecimento ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é com alegria, Senhor, que estamos diante do Senhor para te agradecer, Deus, por este domingo maravilhoso, por esta escola bíblica dominical, porque sabemos que o Senhor irá falar conosco, nós iremos entender o que o Senhor tem para nós hoje, nesta manhã. Nós te louvamos, Senhor, ser presente. Tu és bem-vindo, Senhor. Fala com cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, eu quero ler um texto com vocês, e ele está lá em Isaías 37, capítulo 14 até o 20. Né? É um texto que eu li essa semana e falou bastante comigo. E ele fala justamente da oração que Ezequias fez ao Senhor, né? Diante da ameaça do rei Senaqueribe. Né? E diz o seguinte: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, os quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. É uma oração muito linda, né? E quando ele fica sabendo da afronta de Senaqueribe, ele veste panos de saco, se cobre de humilhação. Além disso, ele envia mensageiros ao profeta Isaías, lhe comunicando o caso e pedindo que ore. Contudo, ele mesmo, Ezequias, isso é um exemplo para nós, né, vai ao templo de Deus, humilhado, ele se prostra diante do Senhor e ora, expondo toda a zombaria de Senaqueribe e fragilidade de Jerusalém. Ezequias rasga o coração diante de Deus. Ele nos ensina como devemos nos comportar diante de situações aparentemente maiores que nós, né? Nossa força vem do Senhor e a nossa alma deve ser derramada diante dele, né? Isso é um ensinamento para mim, foi, né? Tem sido, né? E às vezes nós passamos por situações que são maiores mesmo, né? Que a gente pode suportar. E esse texto nos ensina, né, a atitude que Ezequias teve, né, de se humilhar diante do Senhor, falar que não tem condições e pedir o auxílio do Senhor. Né? Então, que nós possamos ter essa mesma atitude que Ezequias, né, em todas as situações das nossas vidas. Né? Meus irmãos, também nós temos alguns aniversariantes, né, que chegou aqui ao nosso conhecimento. Nós temos aqui no dia 17/11 o Pedro Henrique Pinheiro, no dia 19/11 o seu Dodô Domingos Costa. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, Pedro, o seu Domingos, e vamos fazer uma oração, né, de agradecimento ao Senhor pela vida deles, e já pedindo o Senhor para continuar falando conosco, né? Uma palavra que vai ser ministrada. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez na Tua presença, nós te agradecemos, Senhor, pelo
por mais um ano de vida, completado pelo Pedro Henrique, pelo seu Domingos. Nós te louvamos pela vida deles, que o Senhor possa continuar a derramar sua graça sobre a vida deles, que eles possam ter uma vida longa e feliz ao teu lado, Pai. Pedimos também, Senhor, que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor abençoe a vida da pessoa que nos trará a palavra, que o Senhor fale aos nossos ouvidos e que possamos sempre, Senhor, saber que tudo está em suas mãos, tudo está sob o seu controle, Pai. Nada foge do seu controle. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças e paz, irmãos. Nós vamos estar trazendo uma mensagem essa manhã. Que Deus possa estar falando conosco, nos dirigindo, nos dando sabedoria também para entender essa palavra. Falou muito ao meu coração. E o tema da mensagem diz assim: falta uma coisa, a palavra. Então vamos estar lendo um texto que está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3, que diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles, também, os discípulos: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sabemos o que é. Faltou aqui um detalhe, que houvesse peixe na pescaria. É sobre esse detalhe que nós vamos estar conversando essa noite, para que a gente venha meditar. Nós somos tentados a produzir modelos e tentados a correr corrida que não é nossa. Procuramos fazer aquilo que não é o nosso modelo. E não é feito para nós mesmos. Ou a gente tenta fazer porque achamos bonito, mas não tem nada a ver com a gente. Bom, o bom de encontrar com Jesus é que ele destrói o velho homem e constrói algo novo e passamos a viver uma nova vida. E quando vivemos algo novo, as coisas velhas ficam tudo para trás. Pedro é um pescador de homens. Nesse texto que lemos, é o final da história, não é o início, quando ele foi chamado. Pedro já é pescador de homens, tentando ser um pescador de peixe. Aí Pedro percebe o maior erro de Pedro. É ele tentar ser o que ele era antes de Jesus. Então, essa passagem aqui que nós lemos, é o final praticamente do Evangelho de João. Que ele é o final quando Jesus praticamente é morto. E aí a gente vê aqui no início, no começo lá, quando Pedro foi chamado, ele estava pescando também. E também não tinham pescado nada a noite inteira. E depois que Jesus chega na vida dele, Pedro já deixa de ser pescador de peixe e passa a ser pescador de homens. Perceba uma coisa, quando você olha para a história de Pedro, você vai perceber que Pedro já era pescador de peixes e que estava dando errado. Já não estava dando certo. Pedro não estava pescando nada naquele momento quando Jesus entrou no barco dele. Jesus chega na vida de Pedro e muda toda a possibilidade e se transforma, né? E Jesus entrou no barco de Pedro, as coisas começaram a mudar para Pedro. A vida dele estava derrotada, em declínio, e de repente Jesus chegou. Não sei se você consegue perceber ou ver em você, mas quando Jesus chegou na minha vida, tudo mudou. Eu era derrotado, não tinha conhecimento da palavra nenhum, não tinha nada. E Jesus, quando chegou na minha vida, mudou totalmente. E foi transformando, quebrando paradigmas, quebrando tudo aquilo que não era certo na minha vida, no meu modo de pensar, no meu modo de falar. Eu gostava de contar muita piada, era muito brincalhão, tirava muito sarro das coisas e não me importava com nada. Mas quando Cristo entrou, ele mudou totalmente. Todas essas coisas, né? Coisas do mundo, desejos do mundo aí,
Cristo o arrancou, né? Transformou uma nova criatura. E nesse momento eu também gostaria que você refletisse, meu irmão, minha irmã, né? O que Cristo fez na sua vida, naquele momento que ele impactou a sua vida. E a partir desse momento, praticamente eu larguei todas as coisas, né? E eu vou contar uma coisa, né? Tudo aquilo que eu vivi, né? E tenho vivido, todas as experiências que eu tive com Cristo na minha vida, eu jamais deixaria Cristo. Não tem como deixar, porque tudo aquilo que eu já vivi, não tem o porquê deixar Cristo. Porque é algo assim interno, porque vamos dizer, eu deixei tudo, Deus me deu uma nova vida, Cristo me resgatou, me deu muitas experiências com Ele, vivi muitos milagres e vi muitos milagres. Não tem como largar, não tem como largar Jesus, né? E aí a gente vê a história de Pedro dando passo atrás. E a gente vê o que Pedro era. E aí a gente vê todas as coisas daí, as nossas vidas também. Eu gostaria que você refletisse um pouco sobre isso. Pedro era um pescador de peixes. Pedro pescou. Lembra da história? Pedro jogou a rede do lado direito, do lado esquerdo, para frente, para trás, e não pegava nada. Jesus disse, joga a rede do lado direito. E Pedro disse, sobre a tua palavra vou jogar a rede. Porque a gente vê aí, que é engraçado, que Pedro não quer assumir a responsabilidade, mas ele pensa consigo mesmo. Ele falou, se eu joguei rede para todo lado, se não der certo, a responsabilidade é tua, Jesus, não é minha. Você vê como que é Pedro aqui? Né? Mas ele fala, sobre a tua palavra eu vou jogar a rede. E o que vem? Quando Pedro joga a rede para o lado direito, o que tem? Tem peixe, e muitos peixes. E Pedro descobre que não é jogar a rede do lado direito, mas é sobre a palavra. A palavra muda tudo. Mais poderoso que a circunstância, problemas, necessidade, é a palavra. A palavra muda tudo. A palavra transforma todas as coisas. Não tem coisa mais poderosa que a palavra. Você pode... Só um minuto aqui. Cliquei onde não devia. Não tem coisa mais poderosa do que a palavra. Você pode ter conhecimento técnico, habilidade. Se você não tiver a palavra, você não tem nada. Não adianta copiar modelo dos outros. Não adianta correr a corrida dos outros se não for aquilo que a palavra tem sobre a sua vida, nada adianta. Pedro chega na praia e Jesus pergunta para Pedro, Pedro, o que você é mesmo? Pedro diz, pescador de peixe. Jesus disse, Pedro, a partir de agora, você será pescador de homens. Pedro abandona peixe, rede, barco e agarra a palavra. Tem muita gente que vive a vida inteira agarrado no peixe e esquece da palavra. E vive em círculo de derrota, problemas, pois esqueceu da palavra. Toda a vida de Pedro com Jesus foi treinamento para ser um pescador de homens. Depois que Jesus é crucificado, morto e ressuscitado, Jesus aparece 2 vezes. E da segunda para a terceira vez, Pedro toma uma decisão. Vou voltar a ser o que eu era antes de chegar a Jesus. Esta é a pior decisão que uma pessoa pode tomar. Tentar fazer com a sua própria força aquilo que determina, mas aquilo que determina é a palavra. Muita gente continua a investir ou fazer, insistir naquilo que deu errado. Pedro teve que comprar barco, rede, estava investindo no que tinha dado errado.
Você pode ter tudo, mas se não tiver a palavra, não adianta. Pedro tem tudo: barco, rede, mar e o lado direito para jogar a rede. É o que ele pensava anteriormente. Quantas vezes Pedro deve ter jogado a rede do lado direito e não pescou nada? O que está faltando aqui? A palavra. E Jesus vai à praia e pergunta para eles se tinha alguma coisa para comer. E eles falam o quê? Não pescamos nada. Então Jesus disse: volta e joga a rede do lado direito. Mas o fracasso é no mesmo lugar, no mesmo lado. Fracassamos a noite inteira, mas eu vou pela palavra. É possível dar certo. Onde tudo deu errado, é possível viver novidade de vida no meio do caos. Como Isaías 43 disse: construirei caminhos no deserto e colocarei rios nos ermos. Eis que faço uma coisa nova. É o poder da palavra, fazer dar certo tudo aquilo que deu errado. No caso de Pedro, não é para permanecer no lugar que estava, mas para voltar para onde ele não deveria ter saído. Ser pescador de homens, não voltar a ser pescador de peixes. Eles voltam para a praia e Jesus tinha pão, brasa e peixe. Jesus nunca precisou de peixe que você foi buscar no mar, pois tudo o que você precisa vem da palavra. A palavra é completa, a palavra tem tudo. Jesus tem tudo. Ele é o pão da vida, ele é a brasa que nos aquece, ele é o peixe para nos alimentar. Jesus é autossuficiente, pois ele é a palavra. E você não precisa nada além da palavra. Tudo que você precisa é a palavra. Nessa passagem tem a quantidade de peixe. Provavelmente Pedro tenha contado. Seria 153 grandes motivos para não abandonar a palavra. Jesus foi embora e disse ao deixar: vou e deixarei o Consolador com vocês. E ele estará com vocês todos os dias. E ele vos fará lembrar do que eu fiz. Depois que eles foram revestidos e cheios do Espírito Santo, Pedro se levanta e começa a pregar. E ele colhe o quê? 3.000 motivos para confiar na palavra. Então essa é a mensagem, irmãos. Eu repeti várias vezes a palavra. Por quê? Para fixar nas nossas vidas, o nosso coração, o nosso dia a dia. E a gente vê pela passagem de Pedro aqui, ele foi transformado, foi resgatado, foi transformado numa vida nova, porque Jesus resgatou a vida dele. E apesar de tudo, naquele momento, da frustração de todos os momentos, e muitas vezes nas nossas vidas também, nós temos muitas frustrações, como Cristo falou, né, que nós teríamos aflições, nós teríamos angústia, nós passaríamos por problema, mas ele fala para que nós tenhamos bom ânimo, né, que nós fortalecêssemos nele, na palavra, né, através da palavra, através dele, né, na palavra dele enviada, seja por leitura da Bíblia, seja pelo irmão pregando, ou por alguém falando, essa palavra tem que aquecer o nosso coração, e através dela nós podemos todas as coisas, como eu disse anteriormente, que a palavra é tudo, né? A palavra, Jesus é autossuficiente, ele não precisa, né, das nossas atitudes, mas ele precisa que nós tomemos as atitudes que ele tomaria, ele precisa que nós façamos aquilo que ele tem para nós, e que nós façamos e seguimos o caminho e a palavra que ele tem falado para os nossos corações. Que através da palavra, como nós vemos na passagem aqui, Pedro dizendo, né, sobre a sua palavra eu farei isso. E aí a gente vê, né, que sobre a palavra de Cristo, a rede veio cheia, veio transbordando,
né? Do que? De peixes, de alimento, né? E de poder e de graça que através da palavra nos alimenta. Então essa é a mensagem que eu deixo para os irmãos e para as irmãs, que você vai meditar, né? Naquele momento em que Cristo resgatou a sua vida, né? E a esse momento de hoje que nós estamos passando, né? Creia na palavra. Fique na palavra de Deus. Não fique nas palavras do homem, mas sim na palavra que é aquilo que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês todos essa manhã. Está fazendo oração? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra tem estado viva nos nossos corações. Porque a tua palavra continua falando aos nossos corações. Senhor, nos orienta, nos guie, nos direciona para onde nós temos que andar e para onde nós temos que ficar, esperando na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que eu louvo, glorifico, exalto o teu santo nome. Exalto, Seu Pai, e glorifico a ti, Senhor, porque tu tem enviado a tua palavra para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que eu louvo e agradeço, Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, tenham um excelente dia, que Deus abençoe a vida de vocês.